No dia seguinte, para ocupar a sua mente, a protagonista foi até o restaurante de sua avó em seu dia de folga e lá Sarah deu seu máximo como sempre. Depois que os clientes foram embora, a avó da protagonista perguntou se tinha algo de errado com a sua neta, pois a senhora percebeu que por mais que Sarah se esforçasse, ela estava muito abatida. E mesmo negando, no fim a protagonista acaba comentando que terminou o seu namoro e como conhece muito bem Sarah, a senhora sabe que a culpa deles chegarem nesse estado é do garoto. Na próxima cena, vemos o presidente dando uma bronca em seus filhos. Acontece que após ele tomar um chá com seus colegas do ramo, o homem descobriu que o Hotel King foi superado pela primeira vez em vendas do lounge. Dessa maneira, o presidente abre os olhos da dupla para que o mesmo não aconteça com outras áreas da empresa. O senhor ainda coloca ênfase que dependendo da estratégia de seus filhos, ele irá ver para quem irá a herança da empresa ou se irão dividi-la. No dia seguinte, Sarah começa no Sorriso Real e pela primeira vez, a sua superior parece ser uma companhia de trabalho bem melhor que as outras, pois pelo menos não fica desmotivando a nossa protagonista. A mulher também lhe aconselha não dar ouvidos ao que os outros dizem e se valorizar sem esperar a aprovação de alguém. Assim, poderá fazer um bom trabalho e não se magoar quando algo sair do controle. Mais tarde, a protagonista é levada até a sala de Gu-won para ser apresentada como a nova funcionária do Sorriso Real. E nesse momento, o homem agiu igual a um adolescente, incomodando a garota que gosta. O que faz com que Sun-sik se desse conta de que Gu-won está se apaixonando pela protagonista. Passando para a nova equipe que Sarah vai trabalhar, já que a sua superior era tranquila, parece ser impossível seus colegas seguirem a mesma gentileza. E mais uma vez, a protagonista se depara com pessoas que sentem muita inveja uma das outras. Enquanto isso, o Aham já começou a pôr seu plano de dobrar as vendas de todos os departamentos do grupo King. Dessa forma, ela visitou algumas lojas que mais faturam para os incentivar a dobrar as vendas e depois aquelas que estão com as piores porcentagens. Em suas visitas, a diretora já aproveitou para fazer vários cortes de funcionários e alguns simplesmente por não gostar da maneira que se vestem. Ao mesmo tempo, Gu-won abordou outra estratégia que seria ao invés de só exigir aumento de trabalho, o homem irá recompensar aqueles que demonstrarem esforço com um incentivo maior do que eles já viram todos estes anos no Hotel King. E mais tarde, Gu-won manda uma mensagem para a protagonista pedindo para vê-la depois do trabalho. No entanto, Sarah acaba indo para casa sem dar uma olhada no seu celular e como quando o homem ligou, o número dele não estava salvo, a protagonista apenas ignorou as chamadas. Agora passamos para Daeul. A vida de casada da nossa jovem moça não é tão boa assim. Acontece que depois de um dia cansativo de trabalho, ao chegar em casa a mulher se depara com seus sogros no local. E além de exigir o jantar, ainda rasparam toda a comida que estava nas panelas que Daeul havia preparado mais cedo para sua filha. Enquanto isso, o seu marido está supostamente trabalhando até mais tarde. No dia seguinte, como Gu-won não recebeu nenhuma resposta de sua amada, assim que ele chegou no hotel, foi direto ao Sorriso Real e pediu para conversar com Sarah. O homem deu seu número de telefone logo que começou a falar e depois a convidou para jantar. Entretanto, a protagonista recusou o convite por achar que seria muito estranho os dois saírem sozinhos. E para este problema, Gu-won achou uma solução. Ele pediu para que Sun-sik organizasse um jantar de boas-vindas para Saran, mas somente com ele e a mulher presente, assim teria uma desculpa perfeita. Enquanto isso, Pyong-ha se incomodava no trabalho com a presença de um piloto que a pressionava para sair com ele, mesmo a mulher o recusando diversas vezes, e parece que este homem tem algo que pode ser usado contra ela, por isso que fica a chantageando. Hu-won percebeu que havia algo de errado quando chegou e pegou Pyong-ha desconfortável, então para descontrair, ele comentou que a sua mãe ficou muito agradecida pelo presente e queria que o homem a levasse para jantar. No fim, Pyong-ha acabou aceitando, eles foram em um estabelecimento bem bonito. Durante a refeição, Hu-won deu vários indícios de estar gostando
gostando de Byung-ha, mas sempre mantendo uma certa distância e respeito por ela. Infelizmente, Gu-won não pôde passar pela mesma experiência, pois San-sik não entendeu que ele queria jantar apenas com a protagonista e o homem acabou organizando uma refeição com a equipe inteira. O pior ainda é que foi em um restaurante japonês e, como sabemos, Saran não come peixe. Dessa forma, quando Gu-won reparou que a sua amada era a única que fingia estar comendo, ele pediu para San-sik buscar um bife para ela no restaurante ao lado. E agora, os colegas da protagonista vão ter assunto para comentar sobre ela. Mais tarde, vemos que Saran chamou Gu-won para conversar sobre esse jeito estranho que ele está agindo em relação a ela e pediu para que o homem parasse, pois agora a protagonista terá que pisar em ovos para não ser incomodada pelos outros de sua equipe. No dia seguinte, Gu-won fica bem pensativo sobre o que ouviu no dia anterior de sua amada, mas esquece tudo ao entrar em sua sala e se deparar com a sua irmã segurando o relógio de bolso que ele ganhou de sua mãe. Won-han está ali para dizer mais uma vez para o homem ir para fora do país. Ela até o ameaça falando para ele fazer isso para não acabar como a mãe dele. E vemos que o objeto está quebrado por culpa de Won-han, pois quando eram mais novos, a garota disse para o pequeno que a mãe dele foi embora por não o querer. E assim como ela fez, ele deveria abandonar o relógio, então Won-han o jogou pela janela. Além de ter tido um dia agitado no trabalho, a protagonista teve que lidar com seu ex-namorado quando saiu da empresa. Em pleno seu aniversário, Saran teve que deixar claro que não quer nada com este garoto que ainda tem a audácia de lhe dizer que ela é uma pessoa egoísta por estar terminando com ele. Na próxima cena, vemos que a protagonista estava na chuva chorando sozinha quando de repente Gu-won apareceu com um guarda-chuva para lhe proteger. O homem também estava ali por ter tido um dia ruim, mas como não vem ao caso, Gu-won apenas ofereceu uma carona para Saran. Devido ao trânsito, a protagonista acabou dormindo com o balanço do veículo e quando acordou, Gu-won não tinha levado até uma estação como prometido, mas sim para jantar para comemorar o aniversário dela. E ainda comprou roupas novas para que não ficasse doente com as suas que estão molhadas. Depois que Saran estava pronta para a refeição, ela ficou surpresa quando se deparou com Gu-won, que também havia trocado as suas roupas e eles estavam combinando. Enquanto comiam, uma funcionária tirou uma foto deles juntos e até comentou que eles seriam um belo casal, mas claro que a protagonista fez questão de explicar que os dois são apenas conhecidos. E na hora de pagar a conta, Saran até chegou a se oferecer, no entanto, por causa do valor exorbitante, Gu-won passou o seu cartão de crédito. As surpresas não acabaram, agora passamos para quando o homem se despede de Saran na frente da casa dela e lhe entrega um bolo para fazer o dia dela ficar um pouco mais doce. A protagonista fica grata pelo que seu chefe fez por ela neste dia, mas também explica que acaba se sentindo mal por fazer o cozinheiro do hotel ficar mais do que devia no expediente. Estes pequenos ensinamentos Gu-won não ignore, no futuro o homem sempre evitará cometer os mesmos erros com os seus dedicados funcionários. Entretanto, antes da protagonista entrar em casa, o seu ex-namorado aparece lhe acusando de traição apenas por ela estar junto a Gu-won. E nessa hora, Saran teve certeza que fez certo em terminar o relacionamento. Logo, a protagonista entra em casa e Gu-won deixa bem avisado para Yoon-nam nunca mais incomodar Saran. Depois, o homem liga para a protagonista e pede para ela lhe chamar caso algo assim aconteça de novo. No dia seguinte, vemos Byung-ha no trabalho e a sua superior oferece uma parceria. Como a mulher é a única do primeiro grupo que ainda não foi promovida, a sua superior promete que se ela se esforçar para vender mais, essa será a sua recompensa. Passando para San-sik na sala de Gu-won, o homem sem querer acabou vendo a foto de seu chefe junto a Saran, que foi tirada na noite anterior, e agora Gu-won não terá mais paz sobre esse assunto. À noite, a protagonista vai ver Gu-won depois do trabalho para lhe dar o presente como agradecimento pelo que ele fez em seu aniversário. E no fim, os dois acabam saindo para jantar, dessa vez por conta de Saran. Os dois se divertiram muito, no entanto, no fim a protagonista comentou que essa seria a última vez que eles iriam sair sozinhos, pois Saran continua não se sentindo à vontade. Enquanto isso, o marido de Won-han apareceu na Coreia para pedir o divórcio para a mulher. Won-han sabe que ele tem outra pessoa e diz que por ela tudo bem, mas que agora não seria uma boa ideia eles assinarem os papéis levando em consideração a corrida pela herança do grupo King.
dele. Contudo, seu marido não aguenta mais viver dessa forma e ele só quer se ver longe dela. No dia seguinte, Daeil enfrenta aquela mesma senhora que queria fazer confusão no Hotel King, só que na sua loja, e mais uma vez a senhora foi inconveniente. Entretanto, Daeil manteve sua postura e respirou fundo para não sair do controle. Enquanto isso, no Hotel King houve uma discordância entre Saran e Gu-won. O homem não gostou nada de ver ela bajulando os clientes VIPs ao telefone apenas para que eles voltassem com mais frequência. Mas de qualquer maneira, apesar da protagonista não gostar de fazer isso também, ela estava apenas seguindo ordens. Gu-won de alguma forma se sentiu ofendido. Na sua cabeça, Saran estava perdendo a sua dignidade apenas para conseguir mais dinheiro. Dito isso, ele escolheu que o sorriso real fosse para a semana do fazendeiro, que consiste em mandar os funcionários para passar o dia trabalhando com aqueles que fornecem os melhores produtos para o grupo King e promover fotos que fiquem boas em uma campanha. Dessa forma, por ser a mais nova integrante da equipe, a protagonista acabou ficando com o que é considerado o pior lugar. Seus colegas nem chegaram a lhe dar uma escolha. Na próxima cena, vemos Saran já no local. Lá, a esposa do que seria o dono da propriedade comenta que o Hotel King terá que fazer muito mais do que mandar apenas um presente para ele ceder, pois aparentemente o senhor é disputado por todos os melhores hotéis do país. A esposa do homem falou para Saran apenas deixar o que trouxe e descansar. No entanto, a nossa protagonista sempre dá o seu melhor em tudo que é escalada e dessa vez não seria diferente. Saran trocou de roupa e decidiu subir a montanha apenas para cumprimentar o senhor. Enquanto isso, Gu-won já começou a se sentir mal por ter mandado a sua amada para as montanhas e a culpa piorou ao ver a previsão do tempo que indicava que iria ter uma tempestade. Então, Gu-won decidiu ligar para Saran e quando ela atendeu, ele pediu para que ela voltasse imediatamente. No entanto, a protagonista acabou avistando uma planta que é considerada rara no meio da conversa, e quando ela vai retirá-la da terra, Saran acaba deslizando para uma parte mais perigosa da montanha. Quando ela acorda, agradece por estar ainda viva, mas agora começa a preocupação de achar alguém para lhe socorrer. O que será difícil, pois seu celular acabou ficando junto ao presente do dono do local quando ela deslizou. Voltando um pouco no tempo, Gu-won ficou muito preocupado logo depois que a chamada dele com a protagonista desligou, e ele decidiu que usaria o helicóptero do hotel para ir resgatá-la. Contudo, para isso, o homem precisaria da permissão de Hwa-han, que quando ouviu o pedido, obviamente negou. Dessa forma, Gu-won decidiu tomar os riscos e, sem a permissão de sua irmã, ele contratou um piloto para o levar ao local. Entretanto, o homem apenas foi deixado na montanha junto a Saran. Os dois não puderam ser resgatados naquele momento devido ao mau tempo, e a ajuda chegará só na parte da manhã, o que já é melhor do que passar a noite sozinha naquele lugar. Mas logo uma pessoa que eles não esperavam apareceu, e se trata do dono que a protagonista estava atrás. O homem os ajudou a sair daquele lugar e depois ofereceu a sua casa para que a dupla passasse a noite. Essa experiência fez com que Gu-won prometesse para Saran de que ele vai mudar as regras do Hotel King. Ver o que aconteceu com a protagonista e a preocupação que isso lhe causou, o homem não quer que aconteça com mais ninguém. No dia seguinte, antes de ir embora, Saran mostrou para o dono a planta que ela achou nas montanhas e ao analisá-la, o homem falou que a protagonista é uma mulher de sorte. A planta vale muito dinheiro e como foi Saran que encontrou, o dono disse para ela levar e também deixou um convite aberto para caso um dia a protagonista queira trabalhar com ele. Logo depois que Gu-won assume um veículo, ele leva Saran até a avó dela, pois é a senhora quem a protagonista quer presentear com a planta rara. No entanto, somente Saran entra no restaurante e Sun-hye pede a ela para pôr um avental para lhe ajudar, antes mesmo de ver o seu presente. Quando a senhora sai para buscar cebolas do lado de fora, ela se depara com Gu-won espiando para dentro do estabelecimento para ver a sua neta. E ao descobrir que os dois trabalham no mesmo lugar, Sun-hye o pega para lhe ajudar também. E depois que os clientes vão embora, a senhora manda os dois na feira, onde eles se divertem muito e em um jogo Gu-won até consegue resgatar um prêmio. Assim que eles voltam para o estabelecimento, a dupla come uma deliciosa refeição preparada por Sun-hye. E no fim, ela até faz uma marmita para Gu-won levar e os paga pela ajuda no restaurante. Na próxima cena, vemos quando Gu-won chega em casa, ele oferece a comida que trouxe
para seu pai experimentar. O presidente confessa ter gostado muito do sabor e logo o assunto sobre o resgate de uma funcionária surge. O senhor enxerga essa situação apenas como um gasto desnecessário, mas olhando pelos olhos de seu filho, o presidente reconhece que foi uma boa ação. No dia seguinte, Dael está com muito trabalho para ser feito e por causa disso não vai ter tempo de buscar a sua filha na escola. Então ela liga para o seu marido para lhe pedir este favor. No entanto, o homem comenta que terá que ficar até mais tarde no trabalho por causa de um cliente. Mas ao desligar, nós telespectadores vemos que na verdade ele está jogando um simulador de golfe. Enquanto isso, no trabalho de Saran, o sorriso real se prepara para uma festa de aniversário da filha do presidente de um outro hotel que disputa diretamente com eles. A protagonista começou o seu dia animada por na noite anterior Guan ter a convidado para um encontro. Contudo, quando o homem chega na comemoração, a aniversariante parece ser bem íntima dele, o que desanima Saran. Mas quando vemos apenas Guan com a garota, percebemos que na verdade somente ela tem interesse nele, pois o homem até chegou a pedir para a aniversariante o esquecer. Na próxima cena, Saran está se divertindo com as suas amigas em casa para tentar dar uma animada, e bem na hora em que estão fazendo karaokê, Guan aparece na porta da residência pedindo para conversar com a protagonista. Mas com todas as meninas em casa, acaba que todos sentam em volta da mesa e agora algumas mentiras são contadas. Guan não queria que as amigas de sua amada lhe tratassem diferente apenas por ele ser filho do presidente. Dessa forma, ele se apresenta como colega de Saran. Logo que os dois ficam sozinhos, Guan esclarece o mal-entendido e ao ver a protagonista com ciúme, o homem entende que ela também está começando a gostar dele. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!